Olá, saudações marxistas culturais. Vamos falar agora do Torturados, de Silvio B. Pereira. Eu desconheço absolutamente tudo desse escritor. Tem um prefácio aqui, acho que de umas 5 ou 6 páginas. Eu pus esse prefácio na página da Nefelibata. Se você está na página da Nefelibata, o prefácio está aí acima. E onde conto toda a história de minha descoberta desse autor. O livro é esse, uma edição de 1922. Não sei nada sobre esse autor, Silvio B. Pereira. Eu simplesmente reproduzi esse livro aqui na grafia antiga. E, bem, como eu soube dessa obra, eu encontrei uma referência no Brito Broca, uma obra do Brito Broca, onde ele tem uma crônica, um ensaio, falando sobre escritores mais ou menos dessa época dos anos 20. Aí. E ele fala do Silvio B. Pereira, Carlos de Vasconcelos, Gastão Cruz, do Humberto de Campos, Madame Chrysantheme, Teofilho e outros. E diz que são decadentistas tardios. Tardios porque nos anos 20 surge o modernismo, né? Especificamente em 1922, que é o ano da publicação do Torturados. Bem, todos esses autores que o Brito Broca menciona, entre eles o Silvio, são autores que passaram à margem do modernismo. O modernismo para eles não significou absolutamente nada. Se você ler esses autores, como eu li vários deles, você percebe que eles estão muito alinhados com uma estética pós-decadentismo, que na Alemanha se chamou expressionismo, na França literatura popular, na Inglaterra aquela geração ali pós o James Joyce. Aliás, Adelino Magalhães, por exemplo, é um autor que já em 1916 tinha uma escrita de fluxo de consciência que é anterior ao James Joyce, Ulisses. Ulisses, se eu não me engano, também é de 1922. Então eu vejo de uma perspectiva de que é uma geração de escritores bem vanguarda, muito mais do que o modernismo. O modernismo, de alguma maneira, é um atraso na literatura brasileira. Mas, especificamente do Silvio B. Pereira, ele tem algo de expressionismo. Eu acho bastante curioso, porque é um autor que deve muito ao decadentismo, evidentemente, você percebe, mas já é um decadentismo dos anos 20. Então, me parece que ele era ciente de que estava escrevendo muito tempo depois de Baudelaire, de Jean Laurent, Huysmans e etc. E tem uma tintura de expressionismo nessa obra, por conta de termos que ele usa, lama, lodo, podridão. Tem um vocabulário assim meio Augusto dos Anjos às vezes, porque a brutalidade da linguagem dele faz com que ele repita muitas vezes palavras que são próprias do decadentismo em certa medida, mas também do expressionismo. Então, a podridão, sangue, vermes, puta, vagabunda, vagabundo. Esses termos assim
que dentro de determinado contexto soam ofensivos, né, brutos, agressivos, enfim. Então ele tem uma linguagem desse tipo, lama, lodo, podridão, essas coisas assim. Mas as histórias, elas não são de terror, não são decadentista propriamente, são praticamente todas as histórias, tirando aí umas três prosas poéticas, são praticamente histórias com conteúdo psicológico, moral, tocando em temas da ética, e os personagens perturbados, aí o torturados, aqui é a tortura mental, é a relação do personagem com a mulher, seja a esposa, seja a amante, seja a mãe, seja a pessoa que morre. Então tem sempre uma perturbação afetiva ou de relacionamento, por isso esse título de Torturados. Parece assim um título perfeito para esse conjunto de contos. São 15 contos curtos, o livro tem de texto 122 páginas, e os próprios títulos já dão uma amostra da brevidade. O ébrio, o forte, o tarado, a alma dos rios, o filicida, teorias, o trânsfuga, irredenção, Elvira, o castigo, Júlia, misérias, Donata, tímidos, o covarde. Então, tudo muito, como dizer, muito bem fechado. Não é um grande autor, não são belas histórias ou histórias impressionantes, mas é um livro muito bem fechado. O título faz muito sentido, as histórias são curtas, os títulos são curtos, a linguagem é áspera, bruta, violenta. Então, o livro tem uma conformidade, uma perfeição nesse aspecto. Eu procurei bastante uma imagem expressionista, mas eu queria um brasileiro, e de repente eu pensei Aline Daca, e fechou. Eu acho que essa capa representa bem a ideia de tortura psicológica do livro. Chama-se Criança Crisântemo, essa imagem, esse desenho da Aline, que é algo antigo da Aline Daca. E, enfim. Então, se você quer saber mais detalhes desse livro, tem o prefácio na página da Nefelibata. E, repetindo, não sei nada sobre esse autor, a não ser que o livro existe, tá? Foi publicado em 1922, e eu reproduzi na grafia antiga e busquei até uma fonte de titular semelhante. E creio que é isso. Não teria muito mais a dizer. Apenas dar um exemplo aqui que eu até menciono no prefácio que eu escrevi. Uma prosa poética chamada Alma dos Rios, que os rios, conta-se que os rios à noite eles conversam entre si, e o rio Isonzo, ele diz num certo trecho o seguinte: os matadouros se alongam ao comprido de minhas ribas, há horas em que os grandes corvos negros descem da altura para virem passear nas suas entranhas escuras e podres. Quando emudece o bramido horrífico dos seus instrumentos de morte, pode-se ouvir o grasnar diabólico dos abutres, disputando-se entre si uma fúria faminta, os restos martirizados das vísceras humanas. As cruzes se multiplicam agora nos lugares onde, dantes, floresciam laranjais e murtas. Então ele tem alguma beleza,
essa beleza do expressionismo, por isso que eu faço uma comparação com o expressionismo, e me lembra bastante o Georg Trakl, ou qualquer coisa assim próximo disso, o poeta suicida germânico. E a temática dele aqui é bem anos 20. Se você pensa em filmes como aqueles filmes expressionistas, tem várias cenas aqui que dá para lembrar. Por exemplo, uma mão apertando o pescoço de uma criança no berço, essas coisas assim grotescas. Figura do ébrio com a rua escura, chuvosa. É noturno também, tem um aspecto bastante noturno em algumas histórias. E é um livro estranho, tá? É uma coisa, eu diria assim, bastante singular dentro da literatura brasileira, mas não é um grande autor, não é uma obra, sei lá, fantástica ou de terror ou coisa do tipo. É uma obra eclética, própria dos anos 20. E, enfim, tem aspecto social, aspecto filosófico, alguma linguagem poética, mas sempre perpassada por essa coisa da brutalidade, dos termos agressivos, noturnos, sanguíneos. Silvio B. Pereira. Mais uma vez, não se trata do Silvio B. Pereira, que publicou obras aí morreu recentemente, publicou obras pela coleção Vagalume, não é o mesmo. Talvez seja parente, não sei, mas não é o mesmo. Certo? Então, Silvio B. Pereira, Torturados, conta o segundo volume da coleção Nevrose. Grato por sua atenção.